Pessoal, bom dia. Mais um dia aí, juntos, né, nessa missão aí dos Jovens Líderes pelo Clima. Hoje, continuando um pouco a linha de raciocínio de ontem, eu trouxe ecologia na sociedade. Eu percebi que alguns conceitos e informações sobre ecologia ainda faltavam aqui com vocês, então eu trouxe. Vai ser bem interessante para vocês entenderem muitas coisas assim de ecossistema, né, entenderem como que funciona impactos e tudo mais. Mas eu vou falar em suma de conceitos básicos até 10h30, 10h40, depois a gente vai dar um intervalo. E aí 11 horas a gente vai para uma aula de campo aqui no Bosque, tá bom? O conceito de ecologia, a gente tem um autor que ele é uma referência e ele vai falar o estudo da totalidade do ecossistema, enfatizando as relações entre o organismo e seu ambiente físico e como essas interações determinam a distribuição e a abundância desses seres. Então, a gente está falando de organismo, a gente está falando de nós, cidadãos. Nós somos um organismo vivo. Vou desenhar perfeitamente aqui um de nós, tá? Vou botar um cabelinho. Olha que legal. Ele tá feliz. E aí, é o estudo da totalidade do ecossistema. Nomes difíceis, mas não é impossível de entender. Ecossistema é tudo isso que a gente vive, tá? Todo esse conjunto de relações. E a relação entre os organismos e o seu ambiente físico. Qual é o ambiente físico que esse cidadão vive? O planeta Terra, gente. O planeta Terra é o nosso... Nossa, tá parecendo um... Olha só, vou até fazer direitinho aqui para vocês entenderem. Não é? Entendeu? Aqui o Brasil. Ó, entendeu? Aí aqui aquela galera lá de cima e tal. Planeta Terra é o ambiente que a gente vive, tá? O meio físico. E as interações. Todo mundo interage, gente. Não adianta. Ainda que você esteja de um lado e vocês do outro, todos interagem. Seja de maneira positiva ou negativa, tá? Então, se ficar um cheiro ruim na sala, todos vão interagir de maneira negativa. Cheiro ruim. Ou vice-versa, um cheiro bom. Tudo é interação. E a gente vai, por isso que a gente vai no Bosque daqui a pouco, entendeu? O que é interagir? Você passa ali todo dia, você está interagindo. Só que você ainda não parou para perceber, tá? E aí, a estrutura de um ecossistema, tá? Vamos entrar em termos difíceis, mas que são importantes. Produtores. Seres autótrafos. Que difícil. Vou falar de outra maneira. Seres que produzem o seu próprio alimento. Que ser vivo é capaz de fazer isso? Sem briga para falar, gente. Que ser vivo é capaz... As plantinhas, né? Vou desenhar uma rosa aqui. Vou desenhar uma rosa. Olha só. E ela tá feliz também. Tá todo mundo feliz. Essa cidadã aqui é uma produtora. São seres que se alimentam por meio da fotossíntese. A luz do sol bate na folha, ela gera a própria energia. Para isso, ela tem que estar enraizada em alguma coisa, tirando energia de algum lugar, nutrientes também. E aí ela cresce. A depender da espécie, ela cresce muito ou pouco. Pronto. Consumidores. Quem consome as plantas? Tem como fazer mais uma folhinha para essa rosa que ela tá me incomodando? Senão ela vai cair aqui assim, folha, né? Tá me incomodando. Tá, eu vou fazer assim. Tá deveras bonita agora, tá? Ó, e o consumidor? Quem consome planta? Todos nós. Alface, seja qualquer coisa, gente. A gente consome planta, tá? Alface crespo, alface lisa, banana. Animais, outros animais também consomem. Então, olha só quem são os nossos decompositores. Eu vou botar o porquinho, tá? Esse camarada aqui, Bonitinho. ele é um consumidor. Produtor, consumidor, e nós temos os decompositores. Gente, morreu, vira adubo, tá? Qualquer ser vivo morreu, vira adubo.
Nós somos orgânicos, ok? Sabia que as plantas do cemitério, as frutas, são muito boas? São muito melhores. Super Ela falou pra você. É sério, as plantas mais bonitas estão no cemitério. Um monte de adubo ali, entendeu? Pessoal, componentes bióticos. Bióticos. Eita, Jesus. Bio significa vida, ok? Então são componentes vivos. Vivos, ok? Produtor, plantinha. Consumidor, todos nós. E quem decompõe? Os seres que estão no solo, as minhocas, tá? Todo mundo que decompõe, fungos, bactérias também são decompositores, vermes, tá bom? Eles têm um papel importantíssimo. Já pensou se não existisse urubu? Ia ficar essa carniça aí, né? Vamos supor, o cavalo morreu. Vai ficar a carniça lá no tempo, gerando fungo, bactéria, podendo promover uma doença? O urubu não, o urubu ele vem fazendo a limpeza do ambiente. Então ele é muito importante. Sem o urubu, a gente teria muitos problemas na natureza. E componentes abióticos. Abiótico, o A sempre quando está na frente de alguma palavra, ele requer a negação, tá? Então, abióticos. Bio é vida, só que esse A aqui, ó, não é componente vivo. O que que é? Luz solar, água, o solo na questão mineral. Se a gente falar de micro-organismos, aí tem vida. Temperatura, nutrientes, tudo isso define as interações. Deixa eu tirar essas caixinhas daqui para ficar melhor, para vocês enxergarem. Então, só para vocês entenderem como é complexo um ecossistema, tá vendo? Ele é complexo e completo, tá? Mas não é difícil de entender, não é bicho de 7 cabeças, não. Esses 3 cidadãos aqui fazem o que a gente chama de efeito tampão. Quem já viu terrário aí? Terrário. Então, você precisa ter o solo, a graminha, um pouquinho de umidade. Você precisa de 2 componentes, bióticos e abióticos. A vida e as condições, e o que torna as condições de vida, tá? Importante. Vamos lá. Já entenderam isso? Vamos, estrutura do ecossistema. Ó, isso aqui é um ecossistema. Nossa, minhas imagens ficam péssimas, gente. Não sei por quê. Ó, um ecossistema marinho. Tá. Você baixou? Baixei em TDF. É isso. E ecossistema marinho, tá? Isso aqui só para vocês entenderem que outros fatores também fazem parte do ecossistema, tá bom? Isso aqui é o ciclo do carbono. Eu vou falar de ciclos biogeoquímicos mais à frente, tá? Gente, não é um conteúdo difícil, não. Uma coisa que vocês, sabendo o básico, vocês vão entender muitas coisas. Níveis de organização ecológica, tá? A gente usa muito essas palavras aqui como sinônimos, mas não são. Indivíduo é o Joãozinho aqui isolado, um indivíduo da sua espécie. Homo sapiens sapiens. População é um indivíduo da mesma espécie em um grande número. Então, nós somos uma população, tá? Comunidade é um conjunto de diversas populações, tá? Então, naquele ambiente marinho, naquele ecossistema marinho que eu mostrei para vocês, tem uma comunidade marinha. Tem peixe, tem alga, tem tubarão, tá? Então, são diversas populações em conjunto. Ecossistema, ele já fala das interações. Ele já engloba geral, tá? Tanto fatores de vida como não vida, bióticos e abióticos, e a relação entre eles, entre as populações. A biosfera é a nossa bolinha. Redonda, tá, gente? Por favor. Não fala que é plana, não, senão vocês vão deixar a tia chateada. Então a chapa tá esquentando. Fluxo de energia. Gente, energia. Todos acreditam em energia? Energias boas, boas energias, não é? Tá, isso tudo é um pouco real, sim. Só que na ecologia, isso tem outro sentido. E eu vou explicar para vocês agora. Eu vou ter que apagar aqui meus personagens, tá bom? Acho que não é não, acho que é de trás. Ó.
A gente tem a primeira coisa que dá energia para a Terra é o quê? O Sol. Vou fazer o meu solzinho super feliz aqui, tá vendo? O Sol tá aqui mandando energia. Beleza. Os produtores realizam fotossíntese, que são as plantinhas. Aí eu vou ter que fazer a minha árvore. Fazer a minha árvore aqui. Só para vocês entenderem como que funciona. E aqui eu vou fazer um alface. Tá? É um alface crespa. A energia flui pelos níveis tróficos. Difícil palavra, mas vou explicar de outra maneira. Energia bate, do sol bate, alimenta a planta. Show, a planta cresceu. Eu vou comer o alface. A energia da que tinha naquele alface passa para mim. Na natureza é o seguinte, o coelho come o alface, a raposa come o coelho, a onça come a raposa. Só que a energia que estava aqui no início dessa cadeia se perde. Tá? Ela se perde. A onça não está comendo a raposa com a energia da folha, ela está comendo a raposa. Aquela energia já não existe mais, ela vai se dissipando. Vou dar outro exemplo. Transformador no poste. Por que ele transforma energia? Se chegasse diretamente aquela energia sem um transformador nas nossas casas, tudo ia explodir. Ele precisa transformar. Ele precisa dissipar, reduzir um pouco aquele nível de energia que vem do poste lá da indústria para poder chegar nas nossas casas. Se chegasse diretamente, ia tudo explodir, né? Ia tudo dar um curto-circuito. Por isso que a gente precisa do transformador. E o transformador, no caso aqui, são os seres vivos. Eles vão transformando essa energia, reduzindo essa energia no caso, tá? Essa energia já não é reciclada. Ela se dissipa ao longo da cadeia. Então, o coelhinho, vou tentar desenhar um coelhinho aqui. O coelhinho, tá vendo? Que come o alface, que é predado pela raposa, a energia que está aqui já não existe no final da cadeia. Isso tudo é para explicar a cadeia alimentar para vocês. E como que quando a gente retira um animal da cadeia alimentar, há um desequilíbrio. Ó, só para vocês entenderem. Energia captada pelas plantas que vem do sol. Fluxo energético. O coelhinho come. Isso aqui é uma arara, come o coelho. E aí vem um gavião e come a arara. Só que a energia que está aqui já se perdeu aqui, entendeu? Esse fluxo energético já não existe mais, tá? Porque se todos conseguissem absorver a energia das plantas, a gente não estava comendo carne, né? Por isso que nem todos os animais são herbívoros, nem todos os animais são onívoros, tá? Ok? Há diferenças no estilo de alimentação, justamente porque cada espécie precisa de uma coisa, entendeu? Cadeia e teia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência linear. O coelhinho que come a planta, que a raposa que come o coelhinho, que a onça come a raposa. Já uma teia, já viram uma teia de aranha? É uma parada assim, né? A teia já é uma rede muito maior, tá? A teia é um conjunto interligado de cadeias. Só para vocês entenderem que quando a gente, vamos supor, que o pessoal começa a matar gambá. O gambá é uma espécie de mamífero marsupial. O que é marsupial? O que é ser marsúpio? É até aquela bolsinha onde ele acondiciona os filhotes depois que nasce. Então, ali dentro das glândulas mamárias, o filhote de gambá ele termina seu desenvolvimento e crescimento dentro do marsupial. Dentro do marsúpio. É igual canguru. Eles são parentes, acreditem. Um tá lá não sei aonde e o outro tá aqui não sei aonde, né? Então eles são parentes, tá? Mas como? Num passado muito distante, tudo já foi muito junto. E aí os continentes se separaram e aí cada espécie ficou no seu lugar, tá? Mas isso aí é coisa de milhões de anos. Mas são parentes. Quando a gente retira o gambá do cenário da cadeia e da teia alimentar,
Olha a quantidade de animais que podem se proliferar porque não tem um controlador, uma espécie controladora. Serpente, caramujo, baratas, lacraias, tá? Rato, ele come rato. O que é esse rato silvestre aqui? Silvestre não, esse rato urbano que a gente vê aí transmitindo doença. Ele come diversos animais. E por incrível que pareça, não há uma espécie que se contamina ou morre de veneno ou de peçonha de nenhum. Tá? Ele pode comer uma jararaca, uma cobra coral tranquilamente, sem problema algum, sem dar indigestão, tá? Ao contrário da gente, que se comer alguma coisa meio esquisita já dá logo uma azia. Gambá não tem problema com azia, sabe? Ele come tudo mesmo. Ele pode resistir a um número X de picadas de jararaca e ficar numa boa. Então, olha como, só para vocês entenderem, no raciocínio de vocês, o desaparecimento de uma espécie na cadeia alimentar, na teia, no ecossistema, pode impactar todo o restante. Sabe qual é o problema que está tendo na região dos lagos? Vocês imaginam? Pobreza. Pobreza também, mas eu estou falando de ecossistema na questão ecologia. Está tendo uma superpopulação, vamos dizer assim, de aquele bicho, meu Deus, escorpião. Estão tendo muitos problemas com escorpiões na região do lago aqui no Rio de Janeiro. Quem controla o escorpião? Quem come o escorpião? Acabei de dar cola. O gambá. Tá? E aí? O que o pessoal tem feito com o gambá? Só porque é feio, gente, pelo amor de Deus. Julgá-lo pela aparência. Olha a importância dele. Se o pessoal não tivesse, se o pessoal conseguisse pelo menos interagir com o animal, tranquilo. A gente interage com cachorro, bom dia. A gente interage com cachorro, interage com gato, até com uma calopsita. Mas não consegue interagir com um animal que controla espécies peçonhentas. Não é? Olha o problema. E aí começa, quando você tira ele de cena, a base vai ter problema. Vocês vão ver isso agora. Olha isso aqui. Os produtores primários, as plantinhas. Os consumidores primários, ratinhos, insetos. Os secundários, tá vendo? Quem tá no topo da cadeia, tá? Se você tira um elemento daqui, aqui e aqui vão ter problema. Vai ter aqui de mais, ou aqui de menos, aqui de mais. Isso é um desequilíbrio enorme. Por isso que existe a conservação das espécies. Entendeu? A promoção. Pô, mas serpente então pode acabar com a serpente? Negativo. Olha ela aqui. Se você acabar com a serpente, quem consome esses camaradas aqui? Quem come rato? Quem vai comer outras espécies? Entendeu? Então, todo animal ele é importante para a cadeia alimentar. E quem é que está em excesso no topo da cadeia alimentar? Qual a espécie que está em excesso no topo da cadeia alimentar? Nós. Nós somos animais de topo de cadeia. E nós estamos em excesso. Esse excesso também prejudica o restante. Entendeu? Nós somos onívoros, comemos de tudo. Somos mamíferos e onívoros. Comemos de tudo, tá? Comemos carne, toda a cadeia a gente come. Tá, a gente não come cobra, mas até então alguns povos originários se alimentam de serpente, tá? E eles sabem preparar, eles se alimentam mesmo, tá bom? Há algumas aldeias aí na Amazônia que quem for vai ter essa experiência. Eu não sei se é bom não, mas eu fiquei curiosa. Só para vocês entenderem que o desequilíbrio ele é real, tá? Então, se some algum animal daqui, por qualquer motivo que seja, já gera um desequilíbrio. Um exemplo, um pássaro que dispersa semente. Vou dar aí o exemplo do trinca-ferro, que é o mais hoje disputado e ameaçado pelo tráfico ilegal de animais. Se ele some por completamente, tem espécies de árvores que não vão se reproduzir. Por quê? Não vão se dispersar semente, porque
Às vezes é uma determinada árvore para uma determinada espécie de pássaro. Ela depende daquela espécie para dispersar sua semente. A abelha é um excelente exemplo disso. Polinização. Ela dispersa o pólen e aí multiplica as espécies de vegetais. Não só flores, tá, gente? Quem tem pomar, quem tem plantação em casa, que tem uma caixinha de abelha nativa, assim, em casa, diz que a plantação é muito melhor. Vocês imaginam por quê? Por que essa troca de pólen que a abelha faz de uma espécie de planta para outra melhora a planta? Por que vocês acham que a nossa espécie deu certo? Por que vocês acham que a nossa espécie deu certo? Pela quantidade pela quantidade de seres humanos que nós temos. Por que vocês acham? Porque apesar da gente não ser forte. Porque apesar da gente não ser forte individualmente, a gente compensava isso se organizando. Não tem nada a ver com a genética? Também tem. Também tem, não é? Mas alguém se arrisca? Por que a nossa espécie deu tão certo? Pensando. Por que a gente não pode ter filho com primo? Já pensaram nisso? É a mesma genética. Gente, variabilidade genética foi o que permitiu o ser humano dar certo e ser variável e forte, tá? Por isso que a gente deu certo. É o mesmo esquema da polinização. Ela permite a troca genética entre outras espécies de planta. Então, isso deixa a planta mais forte. Se, por exemplo, assim, se meu pai e minha mãe são primos de primeiro grau, eu ia vir com algum tipo de deficiência. Porque a variabilidade genética, a mistura genética, ela garante que você tenha mais força, que você seja mais saudável. Tem que ser variável, tem que ser mais misturado, vamos dizer assim, julgamente falando. Então, a questão da polinização, quando você tem um cultivo, uma fazenda, qualquer coisa que seja, ou um jardim, se você tem uma caixinha de abelha, seu jardim vai ser maravilhoso. Porque quando chegar a época de floração e polinização dessas flores, elas até podem cruzar com ela mesma, a flor, tá? Tem flores que são hermafroditas, ela pode gerar e tudo mais e nasce. Mas ela vai ter algum problema, ela vai estar mais fraca, vai demorar a dar flor. Quando entra outro código genético junto, sucesso. Vou dar um exemplo da minhoca, gente. A minhoca, ela tem a capacidade de gerar seu próprio próximo herdeiro, seu próprio filhote. Só que sabe o que ela faz, às vezes? Ela gera, vamos supor assim, a sementinha dentro dela, gera a minhoquinha dentro dela, mas não bota para crescer e fecundar dentro dela. Ela troca com outra. Lesmas também fazem isso. Elas se encontram, parece esquisito, né? Elas se encontram e trocam. Ó, eu gerei o meu filho, mas boto o meu na sua barriga, eu pego o seu e boto na minha barriga. Tudo isso porque o meu filho vai crescer na sua barriga, vai pegar um pouco do seu código genético e vai ter variabilidade, ele vai crescer mais forte. Entendeu? Então, isso tudo é importante. Polinização é importante. Se a gente diminui a população de abelha, a gente está diminuindo a variabilidade genética. E se não tiver variabilidade genética, a planta não resiste à mudança climática. Ok? Não resiste. O fruto não vem, ou se vem muito ruim. Se vir um fruto com a semente demora a germinar ou já vem podre. Tudo isso. Sem variabilidade genética, as espécies que estão tentando e cogitando a resiliência no ecossistema, elas vão ter mais dificuldade a resistir à mudança climática. Tá? É real. Cara, que complexo. Vocês devem estar viajando muito. Mas isso faz muito sentido. Tá? A polinização é importante. É só a abelha que faz polinização? Não. Até morcegos fazem, tá? Morcegos fazem polinização. Espécies de aves que fazem polinização. O beija-flor é uma delas. As abelhas fazem polinização. Até alguns animais de médio porte também fazem, porque o pólen vai se agarrando e ele vai
tá? A planta tem oportunidade de cruzar com ela mesma, gerar sua própria semente e crescer. Mas não é a mesma coisa que trocar informação genética com outra. Porque quando a gente troca informação, a gente fica mais forte. E resiste mais. Entendeu? E no ecossistema, e vale tudo para você conseguir sobreviver, tá? Então, vamos lá. Os ciclos. Tudo é cíclico, ok? Tudo tem início, meio e fim. Então, a nossa água... O ciclo da água é mais tranquilo de falar, tá? A água evapora, vira uma nuvenzinha bonitinha, chove, molha, volta, evapora de novo para o ecossistema, tá? Aqui, ó. O ciclo da água. Nossa, ficou péssimo. Evaporação com a energia que entra do Sol. Se não fosse o Sol nesse planeta Terra, olha... Energia do Sol, evapora a água, forma nuvem, ela condensa, chove, vai para... É um ciclo. E isso acontece com qualquer elemento químico. Os mais importantes é a água, o carbono, o nitrogênio, tá? É um processo. Vou desenhar aqui a minha lagoa. Olha que bonitinha a minha lagoa. Muita luz do sol. E aí, o que acontece? Começa a evaporar. Quem esquenta a água aí, às vezes, para cozinhar um ovo, hein? Ninguém come ovo cozido. Ah, dá muito... às vezes é a mãe que cozinha, né? Caraca, eu esqueci. E aí, tá aqui aquele vapor. Quando você for esquentar a água, faz o teste. Mas não se queima não, que é para você não botar a culpa em mim. Tá esquentando a água? Bota um pouquinho a mão em cima. Vocês vão sentir ficando úmido. É o vapor da água. Fala. Fazer isso pra poder deixar a unha frouxa. É isso. E também amolecer a cutícula, né? Também. É um sucesso. Você bota a mão em cima da água fervendo lá, bota um pouquinho mais acima, você vai sentir ficando úmido. É a água virando vapor. Tá ok? Mas vai chover ali na hora? Não. Elas primeiro... As moléculas de água na atmosfera, elas precisam se juntar numa determinada temperatura para depois fazer chover, tá? Então, a evaporação. E aí, choveu, show de bola, ela voltou para o ciclo. Só que aí, vamos supor que essa água está contaminada. Chuva ácida nas cidades. Chuva ácida, tá? Ela já entrou, aquele contaminante já se juntou com a molécula de água. E aí ele vai junto no ciclo todo. Vai pegando carona no ciclo. Entendeu? E aí, às vezes, a gente bebe essa água, toma banho com essa água. Chuva ácida na cidade é o maior problema que tem. Exatamente. Exemplo, maresia. Quem já foi em área de mar já viu que a maresia detona tudo. Porque aquele componente da maresia, ele já faz parte ali do ciclo. É normal, vem do mar. É normal. Mas... você sente lá que até a chuva perto do mar é diferente do que a chuva perto daqui. Entendeu? Imagina agora a chuva perto de um polo industrial. Imagina a chuva num polo industrial. Como é que deve ser a chuva ali? Ácida, contaminada, só Deus sabe. Mas é um reflexo. Ciclo biogeoquímico é a coisa mais... É igual nascer... crescer, reproduzir e morrer. Quem já aprendeu isso em ciências na sala de aula? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. É tudo muito cíclico. É tudo muito fechado. Os ciclos dos componentes químicos importantes também. Ciclo do carbono, emissão de gases. Vocês já ouviram muito isso, né? Muito isso. Emissão de gases. Tem muito gás carbônico na atmosfera do que realmente deveria ter. Tá? Esse gás carbônico ele deveria estar no tronco de uma árvore. Ele deveria estar no solo, não solto por aí, sabe? Ele deveria estar em algum lugar paradinho lá, quietinho. Mas aí a galera resolveu queimar coisas e tudo mais. Extrair e diminuir a população de vegetais que sequestra o carbono, tá? Vocês acham que a planta cresce como? A fotossíntese, a planta pega o carbono da atmosfera e usa como energia para crescer, entendeu? Por isso que ela sequestra o carbono. Gente, fiquem de olho aí, quando der umas 10h30 a gente para, tá? Ainda não é 10h30, fizeram a cara. Relações ecológicas.
Gente, a gente se relaciona, não se relaciona? Ainda que direta e indiretamente. Indiretamente é quando a gente só é coleguinha de turma, não conversa, não dialoga. Diretamente, né, quando a gente é colega de turma, a gente tem ali nosso parceiro. Na natureza não é muito diferente, não. A gente tem algumas relações harmônicas, que é algo, né, harmonioso. E desarmônica, não preciso nem falar, né? Um comendo o outro na natureza, vou comer uma lebre, é isso. A onça sabe bem o que é uma relação desarmônica, né? Fazer o quê? A bichinha tem que comer também. Vocês gostam de churrasco? A onça gosta de capivara. Ó, relação harmônica. Mutualismo. Entre seres humanos isso acontece. Né? Vamos falar da questão social? Uma relação mútua é uma relação de reciprocidade. Isso aí. O comensalismo já é aquele caso do tubarão com aqueles peixinhos aqui. Sabe? Eu acho que eu botei essa imagem aqui. Ó. O tubarão e esses peixinhos. Esses peixinhos ficam comendo as algas que ficam na superfície da pele do tubarão. Nessa relação, só o peixe se beneficia. Tá? No comensalismo, só o peixe tá ok. O tubarão ainda continua procurando um alimento, né? Mas ele fica limpinho, é porque ele não dá valor aos amigos dele. Aqui já é uma predação, é um canibalismo mesmo. Ali o leão, raramente o leão faz alguma coisa, né? Só as fêmeas. Ele tá caçando aí e vai comer, um canibalismo. Já é uma relação desarmônica, né, gente? Eu acho. O mutualismo, a gente pode dar exemplo de algumas plantas que ficam em cima uma da outra, né? Não sei se bromélia é o caso, mas é uma relação mútua, onde os interesses de ambos são atendidos, tá? Comensalismo não. Não prejudica, mas está ali se beneficiando. Tipo assim, aquele coleguinha que está ali colando de você, sabe? A predação é o natural mesmo, assim, um comendo o outro. Parasitismo. Tem espécies de plantas que são parasitas, erva de passarinho. Ela vai parasitando na árvore, só que ela suga o nutriente das árvores. Tem uma espécie que eu acho que, não sei se tiraram do bosque, mas tem uma espécie que é por favor, não baixem a quinta série, a mata-pau, abraça-pau, que é uma espécie de árvore que ela cresce do lado de outra e ela vai crescendo sufocando a árvore do lado. Tomara que ela tenha ali no bosque, que aí eu vou poder sinalizar para vocês. É a mata-pau, abraça-pau. Ela cresce igual uma árvore, só que ela vai sufocando a árvore do lado para conseguir chegar lá em cima, sabe? Tudo isso para quê? Para disputar por luz, por sol. Também temos amiguinhos fura-olho na natureza. E competição. Isso é um exemplo de competição. Além de competição, parasitismo também, porque ela vai sugando e acabando com os nutrientes dessa outra espécie, tá? Então, você vê que a natureza também tem seus fãs e haters, né? E aí os biomas que a gente falou ontem, né? Reforçando aí os nossos tipos de floresta. E essas relações ecológicas, né? Ecologia, que é o estudo da vida, o estudo do ecossistema, elas acontecem em todos os biomas, tá? Isso não é uma regra. E aí os impactos antrópicos. Impactos antrópico está relacionado com impactos do ser humano na natureza. Então, leu isso aqui? Quais são os impactos antrópicos causados na natureza? São os impactos que o ser humano causa, tá? É porque antrópico é uma palavra mais técnica. Desmatamento, fragmentação de habitats, poluição do água, solo e ar, mudanças climáticas. A ação humana pode romper com as interações, prejudicar. Deu exemplo aqui do sumiço do gambá. A gente supor o sumiço de uma espécie, a gente desequilibra toda a teia e a cadeia. Até que ponto o desenvolvimento sustentável pode ocorrer sem degradar um ecossistema? Entendeu? Até que ponto, sabe? O que pode impactar de fato a natureza? Aonde e como? Nos ciclos dos elementos químicos importantes para nós, que é o ciclo da água, na cadeia alimentar, sabe? Então, vamos pensar aí. Mas eu queria que agora vocês explanassem
possíveis impactos que podem desequilibrar um ecossistema. E como? Então, me dê um exemplo de impacto e como que ele pode impactar. Vamos supor. Todo mundo... Vamos supor, impacto na água. Uma empresa jogou um rejeito na água. Eu falei disso aqui ontem. Ela vai impactar no quê? No ciclo biogeoquímico da água, nas espécies também. Vou dar um exemplo do peixe que existe em um dos rios amazônicos. Vou desenhar um peixe, tá, gente? Por favor. Peixe feliz aqui, sabe? O peixe está feliz lá no rio. E aí, de repente, jogaram um mercúriozinho lá, de leve. Aí vem o Joãozinho pescar. No seu barquinho, é claro. A vara de pesca. E aí o Joãozinho tá lá no seu barco. Ele surfando. Peraí que faltou um detalhe. Ele tá surfando. Caraca. Agora sim, né? Aí Joãozinho pega. Ah, gente, o Joãozinho não é careca não, pô. O Joãozinho tem um cabelinho aqui, ó. Falta só o óculos do jogo. Caraca. Ela fez. Nossa Agora senhora. idêntico. Pô, igualzinho. O Joãozinho tá lá pescando. Ele não sabe que estão jogando mercúrio na água lá no rio, em algum rio da Amazônia. E aí ele pesca e leva pra casa, pra família, pra comer, né? Ai, que delícia comer. Só que o peixe tá com mercúrio. Aí sabe o que vai acontecer? Um processo chamado de bioacumulação. Acumular é o quê? Acumular é quando a gente acumula coisas, né? Eu acho que quando ele criou esse peixe vai estar muito mais forte a contaminação, é isso? Isso aí. Bioacumulação é um processo feito, bio é vida, então ela vai se acumular na cadeia alimentar. Bioacumulação é quando um contaminante ele entra na cadeia alimentar. O que acontece? Se a planta está contaminada, o coelho come, fica com um componente químico dentro dele, aí a raposa vai lá e come, também fica. Lembra do fluxo energético? Para a energia, ela se dissipa. Para contaminante, não. Tá? Para contaminante, não. O contaminante permanece no corpo do animal. E conforme vai passando pela cadeia alimentar, ele vai ficando presente. E aí o Joãozinho não sabia. Foi comer o peixe lá contaminado com mercúrio. E aí agora ele tem no corpo dele, todo mundo da família tem no corpo um pouquinho de mercúrio. Ele não levou um peixe, não, ele levou vários, porque a família é grande. E aí, a filha dele tá grávida. E a filha dele comeu peixe com mercúrio. Legal. E aí, a criança vem ou não com algum problema com mercúrio? Com certeza. Aí é aberta uma investigação para poder saber se tá ou não. Vai fazer exame e tudo mais. Mas a bioacumulação é quando um contaminante entra na cadeia alimentar. Aí já era, tá? Aí já era. Então, se entrou lá na plantinha, vai afetar o próximo animal que come a plantinha, vai afetar o animal que come uma plantinha, e taranana, tá? Só para vocês entenderem como que os... Vai contaminar o solo. Porque o mercúrio, ele é difícil de se dissipar, assim, igual o urânio, essas coisas assim. O urânio, quando é enriquecido em transição energética, a gente vai falar do urânio. Quando ele é enriquecido, sabe como que ele é descartado, o urânio? Muitas das vezes é colocado em caixas de concreto e guardado. Acabou, não tem o que fazer mais. Não existe a reciclagem de determinados contaminantes ou elementos químicos. Não existe, tá? Ele tá lá e é isso, vamos guardar, entendeu? Quando a usina nuclear ela descarta o urânio, não tem como mais enriquecer para gerar energia, tem que guardar ele em algum lugar só. Não tem como, não tem mais o que fazer com aquele material. Acabou. E quando o cidadão morre, por ter comido
ter o urânio no seu organismo, ele vai impactar o solo. Entendeu? Gente, quebrou termômetro que tem mercúrio. Aquela bolinha ali de... Vocês já quebraram termômetro? Já não sabia. Menina, não sabia. Aí eu fiquei mexendo naquela bolinha que você tentava percorrer a bolinha no chão. Aí, ai, que bonito, minha mãe tá maluca, é mercúrio. Entendeu? É mercúrio. E aí, não sei nem como que eu limpei na época, assim, consegui desaparecer com aquele mercúrio. Com aquela quantidadezinha, pode até ser que não, mas o cara que come peixe, que é caiçara, vive disso aqui. A comunidade que consome peixe vive disso aqui. E o peixe é contaminado, isso aí vai dar um problema muito grande. Então, a bioacumulação é um problema quando vem um impacto. Pensou em qualquer impacto, pensa que a gente também está no meio, tá? Então, ser humaninho está aqui, ser humano. Aí tem o planeta, isso aqui é um ecossistema. Aí tem a borboleta. Oi. Acho que não pode nem botar mão, porque o mercúrio consegue... Ele consegue entrar nas células e tudo mais. Quando uma vez eu quebrei, eu tava em casa. Aí meu irmão sem querer deixou meu outro termômetro cair. Tava em casa, meu irmão tava distraído e jogou o termômetro no chão, ele quebrou. Aí ele ficou... Ai! Calma também não é assim. Aí eu fui pesquisar pra ver o que tinha que fazer. E você não pode nem ficar botando muita mão. Porque qualquer frechinha que tiver de falha se botar assim no dedo, machucadinho, ferida, ele já entra. Entra na corrente. Dependendo da quantidade, talvez no mate, assim, mas a complicação que vai causar... Vai dar um probleminha aí. E assim, tem um processo que a gente chama de osmose. A osmose é quando uma célula passa uma informação para outra por elas mesmas, assim. Estão ali dividindo um murozinho, a membrana, e aí vai passando, né? É assim que as células cancerígenas também vão se reproduzindo. Então, qualquer impacto, qualquer desequilíbrio na ecologia, né, no ecossistema, é um impacto para nós, né? Então, por isso que eu quis trazer a questão ecológica, para vocês entenderem como que são as relações. E às vezes a gente está lá, nossa, que planta linda, ela está apoiada numa árvore, ela está parasitando, ela está ali sugando energia daquela árvore. É uma estratégia de sobrevivência. Na natureza, as espécies querem sobreviver, querem garantir a sucessão da sua espécie. O sucesso, eu quero garantir o sucesso da minha espécie. Vou botar 100 ovos, mas 5 vão dar certo. Pelo menos 5 deram certo. Entendeu? E aí a gente fica com dó quando, vamos supor assim, a tartaruga vai lá, bota os ovinhos na areia, eclodem, vamos supor assim, 80 ovinhos, eclodem. Só que aí vem a gaivota e come uns, né? Faz parte, a gaivota tem que se alimentar. A gente fica com dor, ai meu Deus, gaivota terrível. Mande ela para as masmorras. Não, ela tá com fome, entendeu? A gente come galinha, a gente come boi, pelo menos para quem não é vegetariano. Então assim, o animal tá lá, o animal passou por um sofrimento, né? Mas existe isso no instinto. Os animais têm instinto. Então a tartaruguinha já sai do ovo sabendo que o bicho pega, entendeu? E ela tem que nadar pro mar. Ela tem que ir, dando tudo de si. Senão a gaivota vai pegar e vai comer ela. E tudo certo, faz parte da cadeia alimentar. Por isso que às vezes, assim, a serpente bota muitos ovos ou dá à luz a muitas pequenas serpentes, né, os filhotes. Porque ela sabe que a maioria vai ser alimento para os outros predadores. Ainda que aquela espécie venha a crescer e ter 10 metros, mas ela precisa botar muitos filhotes para garantir sobrevivência da espécie. O ser humano isso não deu certo num tempo. Só que agora a gente está um pouco meio desequilibrado, né? Antigamente, saúde, a gente tinha 10 filhos. Minha avó teve 13. Não, coelho. Antigamente tinha 10, 13 filhos.
Hoje a mulher não tem nenhum, tem um gato castrado, é o meu caso, né? Então olha só como as coisas mudaram, né? Porque tem toda uma questão social, civilizatória. Mas os animais em si, eles têm esse modus operandi, entendeu? Eu quero que a minha espécie sobreviva. Aí sabe o que a árvore faz? Faz semente alada. O que é semente alada? Semente que pode ser dispersada pelo vento. Porque ela quer que a espécie dela tome conta. Então, assim, é muito complexo quando a gente pega a lupa para ver de perto e ver a realidade da sobrevivência da natureza, entendeu? Há relações mutualísticas, né? Que a gente dá aqui o braço para a amiga, opa, vamos curtir juntas. Há aquela relação que só uma vai ser beneficiada. E há aquela relação desarmônica, que assim, alguém vai ser prejudicado, entendeu? Qual horário agora? 10h15? O que a gente vai fazer lá fora? Quer falar? Solta a voz. Um exemplo, você introduzir um animal. Calma. Parou. Eu pensei num exemplo também que pode afetar todo um ecossistema, que é tipo, você introduzir um animal no local errado. Né? Exatamente, isso acontece Eu muito. pensei no exemplo meio absurdo, mas tipo, você introduzir um alligator americano na Amazônia. Ele vai acabar com tudo. Vai acabar, porque quando o animal crescer, ele vai se tornar tipo o predador absoluto. Nada vai matar ele, ele come tudo e simplesmente destrói o ecossistema inteiro. Espécies exóticas invasoras é o nome. Jaqueira é uma praga. Desculpa quem defende jaqueira. Mas ela é uma praga. Gente, a espécie... Morte às jaqueiras. Tá? Elas acabam com a biodiversidade. Eu declaro guerra aqui agora contra as jaqueiras. Eu sempre pego a mole, não gosto da mole, é muito ruim. Nossa. Quase me engasguei uma vez, aí eu fiquei com trauma. Eu falei, não dá pra mim não. Com a Amora? A mole, a jaca mole. A mole eu não gosto não. O que acontece? O que é uma espécie exótica? Ela não pertence àquele bioma, não pertence àquele ecossistema. Beleza, ela chegou. Sabe como que ela vai se comportar? De maneira invasora, ela vai querer o espaço só para ela. A jaqueira, ela não é daqui do Brasil. Ela é de outro lugar. Só que ela encontrou condições perfeitas para se alastrar. Virou uma praga. Aonde tem jaqueira, não tem outra espécie de vegetal. E o que a floresta precisa para dar certo? Biodiversidade. Se não tiver biodiversidade, não tem cadeia alimentar. O que eu falei para vocês? Que às vezes existe uma árvore para uma espécie. E é por isso que o agro também é ruim, né? Oi? E é por isso que o agro também é ruim. Muito. Monocultura, uma cultura só. Mono é cultura, monocultura. Uma cultura só de uma produção. Vai desequilibrar tudo. Tudo. Pode falar. Onde a minha avó, ela, quando era menor, via muito com a minha avó. E lá no quintal tinha uma jaqueira, era enorme, gigantesca, uma árvore enorme. E eu nunca tinha parado para poder perceber isso. Agora que você falou, realmente, em volta não tinha nada, era só a jaqueira. É só a não tinha mais jaqueira. nada em volta. E se você cortar... Dá pra colocar balão. Não tem como cortar. Não aquilo. tem. Olha o tamanho daquela árvore, impossível cortar aquilo. E se você sem cair alguma cortar... coisa. Para tirar, nesse sentido de essa exótica, ela lança um componente químico no solo que ela prejudica o solo. E aí nada cresce mesmo. Gente, a jaqueira, ela é tóxica. Mas e a jaca? Ela é uma... Até a jaca, quando... se não sou eu, vai ser ninguém também. Acabou pra todo mundo ali, sabe? Porque eu lembro que a maior praga lá no quintal era quando a jaca caía, que ela caía, ficava aquela coisa horrível. Todas as sementes germinam praticamente. Todas. Era muito bom, mas enfim. Ela é muito gostosa, mas... Amava. Mas até quando ela quebra, até aquele quebrar dela contamina, O quê? Também. é porque ela cai... Ela sofreu qualquer impacto, ela vai se ela sofrer, ela vai liberar problema no solo. Gente... Desse jeito. Então, gente, Ela é nativa da onde? cara, se não me engano, ela é da Ásia. E eu acho que lá ela é uma espécie Quem que foi rara. infeliz? É, Quem foi infeliz que trouxe pra cá? Porque as condições climáticas são boas. Exatamente. As condições, olha só como os fatores abióticos, os fatores que não são de vida, temperatura, clima,
eles condicionam o tipo de sobrevivência das espécies. Onde ela é nativa, ela é controlada pelo clima, pelo tempo, pela altitude. Então, ela é uma espécie rara. Rara é quando você encontra um indivíduo por hectare ou menos de um indivíduo por hectare. Aqui não, aqui ela se sentiu à vontade. Opa, tô no paraíso. E saiu germinando loucamente, né? Aquele sagui cinza, vocês já viram? Aquele sagui, o miquinho cinza. Exótico também. Ele é lá da Bahia. O que acontece? Exótico invasor. Ele botou um mico-leão dourado para correr, praticamente. Daquele tamanico. Eu já vi grupos brigando entre si, é uma coisa assim, violenta. Eles brigam feio, cara. Eu ficava assim, quando um alfa encontra o outro alfa do grupo, nossa, parece casos de família, uma briga generalizada, assim, isso na árvore, né? É uma gritaria. Ele competiu tanto por espaço que acabou afugentando o mico-leão dourado. Além dos outros problemas que o mico-leão dourado enfrenta, como o tráfico legal. Mas ele acabou, assim, botando pra correr. Entendeu? Porque ele é dominante, ele é invasor exótico. Ele não era pra estar aqui. Só que aquela galera na época da expedição, né, em século XX, 1800 e pouco, 1900 e pouco, que queria desbravar o mundo e carregar um monte de semente no bolso e sair espalhando coisa por aí, acabou prejudicando, né? Acabou prejudicando a muitos ecossistemas. Então, espécie, não fiquem com pena. Cortou jaqueira é espécie exótica invasora, ela está prejudicando o ecossistema. Se não tem biodiversidade, não tem cadeia e teia alimentar completa. Sabe quantos animais uma jaqueira atende? Pouquíssimos animais. Pouquíssimos animais são atendidos pela função ecológica que a jaqueira tem. Todo mundo tem função ecológica, até nós. Nós somos adubos quando morrer, né? Então, todo mundo tem função ecológica. E a função dela é invadir o espaço e não deixar mais ninguém crescer. Entendeu? Ó, mais uma espécie que é exótica, invasora. Deixa eu lembrar aqui, é de vegetal. Leucena. Mas essa de cabeça vocês não... A jaqueira, ela é ponto-chave para explicar isso. A jaqueira é tipo aquele colega de trabalho que chega que rouba da promoção. Rouba o espaço, né? Quer chamar a atenção. Ele quer ocupar o espaço igual o oxigênio. Né, que é tudo só para ele, tá? São que horas? 20. Então, a gente vai dar um intervalo agora, tá? A gente vai dar um intervalo. 10h50 já vamos se concentrar aqui, tá bom? 10h50. A gente se concentra aqui para poder ir pro bosque fazer a nossa aula, tá? Pessoal, primeiro exemplo aqui de relações de interação ecológica. Não sei se ela parasita ou se ela é uma relação mútua, tá bom? Mas isso é normal nas espécies, tá? Isso não compromete o desenvolvimento dessa espécie aqui de vegetal. Eu não sei que espécie de árvore é essa. Mas isso aqui são bromélias. A gente não tem só bromélias aqui, não. A gente tem algumas espécies de cactos ali em cima, tá? A gente tinha uma erva de passarinho aqui nessa árvore, mas eu acho que tiraram ela, não tô conseguindo encontrar. Ali são... ali ela ali. Erva de passarinho, sim, é um parasita. Isso aqui é um cacto chamado cacto macarrão, tá vendo? É o cacto macarrão, tá, gente? É muito fofo, tá bom? Isso são exemplos de relações entre vegetais, de relações ecológicas, tá bom? E aí existem outras pequenas relações, que são a água que fica depositada dentro das bromélias, aí mosquito, não sei se tem alguma espécie de anfíbio, tá no alto, então não vai ter, insetos ali dentro, tá bom? Ah, é um passarinho, oi, chuchu. Então, tem um pardalzinho ali, tá? Então, assim, olha como que a relação, ela acontece. A relação, ela acontece a todo momento, 24 horas por dia, tá bom? Então, é nesse tipo de coisa que a gente vai se atentar agora no bosque, tá? Vamos lá? Vocês olharem para algumas árvores do bosque, vocês vão ver que outras espécies também estão seguindo a mesma linha. Não, eu estou dizendo as folhas em si, de maneira geral. Por que elas estão perdendo as folhas agora? Isso.
A estação também vai determinar como que a relação ela vai acontecer na ecologia, tá? Então a gente provavelmente vai ter um bosque um pouco mais seco, menos úmido, porque tá entrando mais sol, tá? Menos desprotegido, mas isso é um processo natural. A árvore quer economizar energia, né, gente? Não vai ter tanta chuva assim quanto deveria, né? E ela tem que se preparar para sobreviver para a próxima estação, não é? Então não tá morta, ela tá em stand-by, vamos dizer assim. Gente, isso aqui não é legal de fazer em nenhuma árvore, porque isso machuca, tá bom? A casca de uma árvore, ela é assim como a nossa pele. Qualquer machucado, arranhão, o nosso corpo gasta uma energia para cicatrizar, tá? O que acontece? O pessoal acha bonito, mas isso aqui é até crime ambiental. Vocês estão dentro do bosque, se a guarda vir aqui ver, pode até multar, entendeu? Então, isso não deve ser feito, tá? E o coleguinha fez, chama atenção. Cara, não faz isso não, porque você está prejudicando o vegetal. Ainda que ele te chame de bobão, mas você tem conhecimento, você pode ajudar ele. Tá vendo essas manchas verdes aqui, ó? São musgos, líquens, são bioindicadores de qualidade do ar, ok? Eles aumentam o seu tamanho, população, quando é mais úmido. Quando é mais seco, ele se retrai mais, tá? Muitas pessoas acham que isso é doença na árvore. Isso não é uma doença da árvore, não. Isso é natural. Indica que o ar está com qualidade. Estaria muito mais se tivesse vermelho aqui, com os líquens vermelhos. Aí a gente teria certeza que não tem nem CO2 aqui no ar. Mas como não tem, então tem um pouquinho dessa contaminação. Mas em suma, a presença desses pequenos seres vivos aqui no tronco, que são os líquens e fungos, tá vendo? Eles indicam a qualidade do ar, tá? Então assim, eu já ouvi assim, vou lavar o tronco da árvore, porque deu bicho. Isso aqui é natural, tá? Isso é natural. Isso aqui é um reflexo do oxigênio que a gente está respirando, da atmosfera, tá bom? Tudo isso aqui, tudo. Tudo isso é reflexo da atmosfera nossa, que a gente está respirando. A qualidade do ar, tá? Então não é um problema da árvore, isso é normal. E esses seres, eles vivem assim mesmo, na superfície. Qual tipo de relação ecológica vocês acham que a árvore e o fungo estão tendo aqui? Estão competindo? É uma relação mútua? Estão parasitando? É mútua? É mútua, tá? Todo mundo está se beneficiando, tanto a árvore quanto o fungo, tá bom? A árvore está crescendo, o fungo não está existindo e tá tudo certo. Não é prejudicial, tá? Ela ainda vai crescer muito ainda. Igual o cacto macarrão, tá vendo? Ó, o cacto macarrão aqui. Bromélia indicando, né? A qualidade do ar também é bioindicadora, qualidade de umidade, tá? Então, tá aí. A árvore nunca tá sozinha, né? Tá sempre acompanhada, porque ela tem função. Ela tem função. Tá? A árvore, ela tem função. Ela serve de moradia para animais e outros vegetais também, tá? A gente vai entrar aqui no mato rapidinho, hein? E aí, essa relação aqui, olhando para essa árvore, ela tá parasitando, tá competindo, ela tá fazendo amizade, tá dando um abraço. Eu falei dessa espécie lá na sala. É um abraço. Mata-pau. Mata-pau. Mata-pau, abraça-pau. Abraço. Você abraça. Alguns locais vão falar abraça-pau, outros vão falar mata-pau. Mas olhem só a árvore do meio sendo sufocada, literalmente, pela espécie que está em volta. Gente, ó. Isso aqui é uma espécie, isso aqui é outra. Ó o tronco como é diferente. Ó os líquens aqui, show de bola. Mas olha só, ela está sufocando essa espécie. É uma relação de parasitismo, de competição. Não tem nada harmônico aqui, entendeu? É demorado, é um processo demorado. Mas essa daqui vai morrer e essa daqui vai ficar competindo por sol. Competindo por sol, iluminação, nutrientes,
tá? A raiz dessa árvore aí tá indo até aí, onde vocês estão. É muito grande. Então, olha só como que ela vai esgoelando a cidadã que tá no meio. Tá vendo? Quando essa no meio morrer, vai acontecer o quê? Pode. Ela vai ficar. Entendeu? Ela vai permanecer. Porque olha só como ela já tá bem estruturada. Isso aqui a gente chama de raízes tabulares. São raízes de estrutura, tá? Sabe aquelas árvores grandonas da Amazônia que são lindas? São raízes tabulares. Dão estrutura física para ela. E ela vai permanecer. Só que isso ainda pode demorar a acontecer. Essa árvore do meio ainda vai viver mais um pouco, tá? Só quando esgoelar o suficiente, que aí ela morre, tá? Mas você vê que ela já tá sentindo, tá bom? Então sempre quando vocês passarem aqui, é a mata-pau, tá bom? Reparem só como que ela tá sem folha. Aquelas espécies ali. Isso é um processo natural, gente. Vai perder mesmo. E aí a gente vai sentir mais quente, tá? Então assim, já não basta ter pouca chuva. Ainda tem espécies de árvore que perdem as folhas. Olha só, período de estiagem é um período muito perigoso, tá bom? Qualquer fagulha aqui pode pegar fogo, tá? E aí às vezes não é um fogo com labareda perceptível, exposta, como a gente vê na maioria dos incêndios florestais. Pode pegar fogo na camada orgânica do solo, que está seca, e ele ir embora. E a gente não perceber. E isso mata a biodiversidade do solo, tá bom? Então percebam como que a paisagem vai mudando, tá? Ó, mais cacto macarrão, mais bromélia, mais fungo na árvore. O que acontece? Essa camada de folha, ela garante a qualidade do solo, tá? Então, esse tapete de folhas secas que vocês estão vendo, ele garante nutrientes e qualidade para o solo, então é importante. Tem gente que varre a folha seca e queima, desnecessário, porque ela vai se decompor de qualquer maneira, tá? Ela vai perder primeiro a sua coloração verde, depois ela vai ficar marrom e depois vai ficar quase que transparente. Nosso querido, maravilhoso, injustiçado, pau-brasil, tá? Esse é o pau-brasil. Mas ele ainda tá crescendo, tá crescendo ainda, tá? Olha, eu vou chutar 8 anos pra ele. Mas já tá bem bonita. Só que assim, é uma árvore que vai demorar ainda a crescer. Pra ficar dessa grossura aí, eu boto mais 10 anos, 15 anos por aí. Eu tô chutando mesmo, pelo que eu já vi em campo. Mas aquelas árvores ali, ó. Exatamente, aquilo ali prejudica... Denunciou, né, Fernanda? Gente, prejudica e é crime ambiental, diga-se de passagem, tá bom? Aquilo ali não é o correto a fazer, tá? Eu queria que vocês passassem a mão devagar para vocês não se espetarem, tá? Gente, assim como nós novinhos, eu vou falar que nós somos jovens e novos, tá? Assim como a gente, quando é jovem, tem espinhas, quando a árvore cresce, ela também perde. Então ela vai crescer, vai ficar daquela grossura ali, ela vai perder esses espinhos em sua maioria, tá? Espeta bem, tá? Olha, tem aqui, olha a relação ecológica acontecendo aqui, tá vendo? Muito bonitinho. Então, quando ela tiver dessa largura, quando o pau-brasil tiver dessa largura aí, ele vai perder isso aqui na parte de baixo, tá? Vai ficar tudo estriado. Pau-brasil. Um monte de árvore dessa, essas árvores. Mas observa a folha. Onde que Não, cai a folha cresce? Observa a folha. Então, Se a folha for assim, pau-brasil é ameaçado de Meu quarto extinção. fica cheio de folha desse daí. Ah, pô, melhor do que, né? Eu gostaria de ter essa oportunidade. Entendeu? Vamos trocar então? Tu mora em Nilópolis, eu moro aqui? Nilópolis é o bicho. Então, assim, quando ele crescer, ele vai perder isso aqui. É igual espinha. A gente é novo, tem espinha. Quando a gente envelhece, não tem muita, né? E aí vai ficar tudo estriado, tá? Tudo estriado. Isso aqui vai se enlarguecer e ele vai perder isso aqui. Nos galhos novos ele vai ter, mas aqui na parte principal dele do tronco não vai ter mais, tá bom? Nossa espécie aí que deu nome ao nosso país, tá? Importante, mas que foi muito explorado, tá bom? E tá aí resistindo, lutando contra a extinção. Vamos caminhar? Pessoal, na mesma... Aqui é um ensaio da floresta, tá? Esse bosque. Essa clareira, ela também acontece em áreas densas da floresta, quando uma árvore grande cai, Eu acho que tá bom?
Quando o banco de sementes ele tá saudável, quando isso acontece, essas sementes germinam e começam a crescer, tá? Quando a floresta está muito fechada, esse processo é um pouco mais dificultoso, demorado. Quando isso acontece, vamos supor, cai uma árvore, abriu uma clareira, entrou sol, aí começam a crescer novas espécies. Porque todo mundo quer o sol, gente. Todo mundo quer o sol. Vocês viram um exemplo ali atrás que tem espécies que estão matando a outra para ter acesso ao sol. Ao sol direto, né? Então, isso aqui é uma janela de oportunidade das sementes que estão esperando para germinar. E aí existem sementes que podem ficar dormentes por anos, esperando esse momento. Quando o momento chega, ela cresce. Muito bonito, né? Filosófico até. Vamos seguindo. Essa daqui são as duas maiores árvores que tem aqui no bosque, tá? Fica bem na entrada. A espécie em exato eu não sei, tá? Só que eu queria promover, convidar vocês a se aproximar e a tentar encontrar a copa dela. Como? Sem labirintite. Encontrar o quê? A copa, parte de cima. Vamos lá. Tá vendo? Ó. Não tem nem como. Ela é muito alta, não é? É a mesma espécie, tá vendo? Quantos metros mais ou menos vocês acham que ela deve ter? Muito, né? É quase um prédio isso aqui, não é? E ó, digo mais pra vocês, a raiz dela é muito grande. Mas o que ela tá fazendo aí com a rua? Tá vendo? um prédio de 3 andares. Isso é um prédio de 3 andares, exatamente. A do outro lado, né? Pode ser mais antiga, né? Isso. Antigamente, vocês percebiam isso? Passavam aqui, eu também. Passava aqui direto e nem percebia, né? Então, olha só como que ela é alta. E digo mais, vai crescer mais um pouquinho, hein? Vai crescer mais um pouquinho. Esse tipo de raiz aqui, Não, acho que é mais difícil. esse tipo de raiz aqui Quanto mais é o que confere sustentação para ela. Se ela, Com certeza. se ela não tivesse esse tipo de raiz, ela já teria tombado. Então essa raiz configura estrutura para ela, tá bom? Pode passar. Essa raiz se chama raiz tabular, tá? Então é ela que assegura a estrutura da árvore, porque senão ela já tinha caído há muito tempo, tá? Então ela precisa de uma raiz funda e grande e larga para poder fazer essa altura toda, tá vendo? Ela vai crescer bem mais ainda. Ainda tá criança. Ainda tá jovem, vamos supor. Ainda está jovem. Ela vai crescer muito mais ainda. E assim, interessante falar que a semente dela, essa daqui é a cápsula. A semente, ela tá aqui dentro. Ela produz isso na copa. A copa é onde está as folhas. Quando eu falar copa da árvore, é onde está localizado as folhas, onde nascem as folhas e as sementes, tá? Só que assim, é dispersada pelo vento? É dispersada pela queda. Então ela cai e a semente abre. Isso lá de cima. Agora você imagina tomar uma cocada dessa. É uma vez Olha, tadinho. eu não desejo para ninguém, né? É. Ela tem uma semente dentro. Eu não encontrei a semente aqui não, tá? Só que a semente ela se dispersa desse jeito. Só para vocês entenderem que essas são as estratégias da ecologia, da natureza de sobrevivência. Olha de onde ela joga essa semente, cara, é muito alto. E aí quando cai no chão ela abre. E aí se dispersa a semente, tá bom? Parece uma amêndoa. Então é isso aqui que vai crescer a árvore, tá? Dentro desse coco é isso que faz a árvore. Então, fechou. Vai jogar a semente, ó. É esse o processo. É porque tá fofo, já tá decomposto, tá? Mas só para vocês entenderem o processo de dispersão dela, tá bom? Pessoal, ó, vamos tentar ouvir um pouco das espécies de aves que tem aqui presente. Olha lá no alto da árvore.
Um casal. Deve ser de sanhaço, provavelmente. Tá vendo? Vamos caminhar e perceber elementos que a gente não percebe no nosso cotidiano, tá? Pássaros, borboletas, tá bom? Tem o barulho da civilização, mas a natureza continua atuando, tá? Não é, Caramelo? Sabem qual é o nome dessa espécie aqui? Qual é o nome dessa árvore aí? Tá parecendo ser... Tá parecendo ser jabuticaba ou pau-ferro. Tá com cara de ser pau-ferro. Olha só a diferença de tronco. Né? Totalmente diferente. Lembra o tronco da goiaba. Ó, pessoal, tá viva. Ela gastou toda a última energia e a força que ela tinha para dar semente e distribuir essa semente. E agora ela vai ficar em stand-by por um período de estiagem, tá? As mudanças climáticas provocam o que nas árvores? As mudanças climáticas... Pessoal, vamos chegar mais para cá. As mudanças climáticas, elas provocam um desequilíbrio desses processos. Então, pode vir um período muito torrencial de chuva agora, o que não é normal no período de estiagem, e ela botar folha de novo. Ela vai entender que, opa, tá tendo água de novo. Sabe por quê? Ela tem sensores nas suas raízes. Começou a entrar muita água, ela vai perceber. A temperatura mudou, ela vai perceber. Ué, tá a temperatura e quantidade de água que tem no verão, vou produzir folha. Mas está em pleno inverno. Então, essa mudança de comportamento do vegetal é um reflexo do desequilíbrio climático que a gente vive. Essa resposta imediata que tem nos vegetais, tá? Isso aqui é um ipê amarelo. Como que eu sei que é um ipê amarelo? As folhas do ipê, elas costumam ter uma posição palmeada. O que é isso? Tá vendo que parece a palma de uma mão? A maioria das folhas do ipê são assim, maioria. Mas como é que eu sei que é o amarelo? A mesma textura de uma folha de boldo. Se quiserem, com muito carinho para não machucar ela, tá? Que ela não merece, tá? A mesma textura, pilosa, a gente chama que é uma textura pilosa, tem pelinhos, tá? É o ipê amarelo, tá bom? Tem folhas da embaúba que parecem ser palmeadas, sim. Mas toda folha que parecer com isso aqui, na maioria das vezes é um ipê. Pode ser um ipê rosa, um ipê branco, um ipê 5 chagas. Essas tem folhas mais lisas. Mas em sua maioria é amarelo, tem esse pelinho. Então eu convido vocês a acariciar a nossa querida ipê amarelo, tá? Vem fazer carinho no ipê amarelo. Por favor, conte para eles a sensação. Você não esperava, não é? É meio áspero. Não é áspero. É ipê amarelo, gente. Viu uma planta assim? Caramba, folha posição palmeada, parece a palma de uma mão. Passou e é áspera, é ipê amarelo, tá? Crescimento rápido, ótimo para reflorestamento, tá bom? E, claro, dá muita cor para nossa vida, né? Um ipê amarelo lindo quando floresce, ele deixa a paisagem completamente diferente, tá bom? Então vamos seguir. Ele é uma trepadeira, tá? Um cipó é uma trepadeira e ele vai se apoiando nas outras árvores para sobreviver, tá bom? Não é uma relação desarmônica, tá? Igual é a da mata-pau, é uma relação harmônica, tá bom? Só que ele é muito bonito, né? Como que a natureza consegue fazer algo desse formato, tá? Aí tá cuidando, ó, até forte, tá se apoiando aí. Então olha só que legal. Pois é, eu não tenho início e meio fim para esse cipó aqui, cara. Olha isso. Ele é... Então, boa pergunta. Muito da hora. Olha para onde ele vai. Olha para onde ele tá indo.
Aqui. Ai, que lindo! Arrasou, arrasou. Pessoal, eu gosto de falar de uma coisa muito legal. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui no tronco que tem essa separação aqui. Ó, tá vendo? Nesse corte tem esse pedacinho e tem a parte de dentro. Isso aqui, ó, aqui vai ficar melhor para vocês visualizarem. Tá vendo esse pedaço aqui? São os vasos de xilema e floema, tá? Que são os vasos de condutores de seiva, tá bom? Isso aqui são os anéis da árvore, isso aqui representa a idade dela. Cada marca representa um período da vida dela, inclusive quando ela passou por um momento de seca ou de incêndio. Então, os anéis das árvores representam um período de vida. Não sei se é exatamente o ano, porque cada árvore tem uma velocidade de crescimento diferente. Mas é importante vocês observarem que cada riscozinho assim, ó, cada disco é um período de vida dela. E aí, quando ela passou por um incêndio, quando ela passou por estiagem, vai estar tudo marcado aqui. A nossa digital é como? É parecida, não é? Olhem para a digital de vocês. É parecida com o miolo da árvore. Então a gente está um pouco conectado nesse sentido, né? Aqui a gente descobre quem ela é. Aqui a gente descobre quem nós somos. E isso aqui, ó, xilema e floema, tá? Vasos condutores de seiva, assim como nós temos artérias e veias, tá bom? Isso é uma curiosidade que eu queria falar para vocês, tá bom? O caramujo africano, ele é exótico, transmite doença. Quem deveria controlar essa espécie é o poder público. Não sei se vigilância sanitária, não sei se o setor de saúde pública, mas que tem que controlar essa espécie de invasor. Ele não é daqui. Porém, existe uma espécie de caramujo brasileiro nativo que não transmite a doença. E aí, e aí o que acontece? Por estar sendo confundido muitas das vezes, a espécie nativa está sendo ameaçada de extinção. Mas a espécie nativa brasileira nossa não transmite a doença, tá? Mas aí as pessoas generalizando acabam matando. Essa espécie sim, exótica invasora. Mas não é porque é exótica invasora que eu vou fazer uma maldade de pisar no animal. O corpo do molusco dele é marrom. O do nativo é cinza. Cinza? É. O corpo do molusco do caramujo nativo é cinza. Exatamente. Esse é exótico, esse está mais presente. O nativo, o corpo é cinza e a concha é maior, tá? A concha é mais robusta, tá bom? E não tem essas listras marrons, tá? Depois vocês pesquisam. Já viu? Aruá do mato. Pesquisem aruá do mato e vocês vão ver qual é a espécie de caramujo que eu tô falando. Ele é até comestível, inclusive, esse aruá do mato. É, tem gente que come, tá bom? Isso, o pessoal faz escargot. Mas esse camarada aqui não é, tá? Importante, não é porque é espécie exótica que eu vou sair matando. Se eu matar qualquer animal, seja exótico ou não, é crime ambiental. Isso é importante de falar. Jamais vou cometer a maldade de acabar com a vida desse animal só porque ele é exótico. Ele é um animal que vai servir de alimento para um pássaro daqui a pouco, pelo tamanho dele. Casa, o que você faz? Eu vou botar dentro de um balde e vou levar para outro lugar. Ah, melhor nem chegar nem perto. Só daqui, ó. Entendeu? Mas existem métodos de você evitar esse camarada dentro do seu quintal, tá bom? Mas lembrando que ele também serve, tá, gente, de alimento para outras espécies, tá? Vai chegar uma cobra, um pássaro. Morre com sal. Porque ele respira pela pele. Igual o sapo. Também tem muita água no corpo. E aí quando você joga sal, você meio que mata o bicho asfixiado, tá? E aí não faço. Deixa o bichinho. Finalizando, eu espero que vocês tenham percebido algumas coisas nessa caminhada, tá? Que são importantes. Porém, que passam despercebidas no cotidiano, isso é normal. Passa despercebido no cotidiano de qualquer um. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de campo, então essa é uma dinâmica que eu gosto de aplicar, que eu acho que absorve mais, tá? Mas a parte introdutória teórica em sala de aula é importante também. E percebam o que está em volta de vocês, tá?
é importante para vocês entenderem a ecologia, a relação que a gente tem entre ecologia e sociedade, que acontece ao mesmo tempo e a todo momento, tá bom? Obrigada pela atenção, tá? Parabéns para vocês mais uma vez, parabéns. Obrigada, tá? E até a próxima, tá bom?